Olha, atenção para esse caso grave que vem de Marília. A morte de uma criança de 1 ano e 2 meses na cidade gerou comoção entre famílias da cidade e de toda a região. A menina estudava na EMEI Mãe Cristina e a prefeitura cancelou as aulas dessa turma ontem por conta do ocorrido. A prefeitura ainda trata esse caso como morte suspeita. É necessário que tudo seja devidamente apurado, investigado, até que as conclusões sejam tomadas. Muita gente acabou divulgando informações, principalmente pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. De um lado, tentando colocar um crime como causa da morte, de outro lado, algum tipo de doença, mas fato é que o caso é, na prática, tratado como morte suspeita, até que se tenha certeza de tudo. E a gente tem muita responsabilidade em abordar um caso como esse, ainda mais tratando da morte de uma criança e o sofrimento profundo de uma família. O Felipe Pugliese está ao vivo em Marília hoje, chega aqui para dividir tela comigo e trazer mais informações atualizadas a respeito dessa situação. Felipe, o que é que já se sabe sobre esse caso e a morte da criança? Bom dia. Pois é, Paulo, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham. Aqui em Marília, esse caso gerou grande comoção e também preocupação, né? Porque a cidade enfrenta uma fase de casos de sarampo, suspeitos de caso de sarampo. Uma doença que já havia sido praticamente erradicada no Brasil, não se falava mais, mas agora alguns casos em todo o país, não é um caso exclusivo aqui do estado de São Paulo. A Isabela Bach, no nascimento de 1 ano e 2 meses, ela era do berçário dessa escola municipal, como você mesmo disse. As aulas foram canceladas ontem, mas já retomaram hoje, e a causa da morte dessa criança está sendo investigada pelo Instituto Adolf Lutz para saber qual que foi a causa e se realmente tem alguma ligação realmente com o sarampo. Lembrando que o sarampo é uma doença que ela pode causar danos maiores em crianças que tenham até 5 anos, né? Então a Isabela tinha 1 ano e 2 meses. A prefeitura se pronunciou dizendo que não há confirmação, que não há nada ainda a se dizer sobre se a causa da morte foi ou não sarampo. Porém, há 42 casos suspeitos aqui na cidade. Para quem acompanha o nosso telejornal, nós estivemos em Marília também na semana passada, o número de casos era 29. Então, de 29, nós estamos com 42 casos suspeitos. Não tem outro caminho, Paulo, é vacinação. Todos os postos de saúde aqui de Marília estão vacinando. A notícia que pelo menos vê que o povo, né, o público, está entendendo o quão preocupante é esse cenário, é que o Ministério da Saúde informou que aqui em Marília a primeira dose do sarampo já atingiu 89% e a segunda dose 74%. A ligação da morte dessa menina com o sarampo ainda não foi confirmada, porém está lá no Instituto Adolf Lutz, nós vamos seguir acompanhando. As aulas aqui já retornaram, há uma comoção muito grande na cidade e a prefeitura atualizou dessa forma, não confirmou, ainda não há o resultado do Instituto Adolf Lutz, mas já há um crescimento no número de casos suspeitos. Ainda não há nenhuma confirmação na cidade, mas na semana passada eram 29 casos e essa semana já estamos falando de 42 casos, viu, Paulo? Felipe, primeiramente os nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares. Quero inclusive colocar o nosso programa à disposição, caso queiram se manifestar a respeito de tudo o que aconteceu. Os microfones do SBT sempre à disposição da comunidade, ainda mais no acolhimento a uma família com essa dor profunda que a gente não consegue nem imaginar. Mesmo que a gente se coloque no lugar, eu sou pai, o Felipe é pai também, muitos dos que nos assistem agora são pais, mães, avós e avós. A gente tenta se colocar no lugar, mas ninguém vai saber a profundidade, a dimensão da dor que essa família sente. Então, externo aqui os nossos sentimentos, que Deus conforte o coração de todos e que absolutamente tudo seja devidamente apurado. De fato, o que há de confirmação o caso foi para o Adolf Lutz em São Paulo, porque é considerado um caso suspeito de sarampo, mas não há absolutamente nenhuma confirmação até aqui. É importante que os resultados sejam divulgados amplamente, o mais breve possível, até para alertar a comunidade e para que se evite outras situações assim, caso seja confirmado que se trata aí de sarampo. Semana passada nós fizemos um alerta justamente em Marília, chamando pais, mães e responsáveis para a vacinação das crianças. Eu fiz um apelo aqui, o Felipe também,
dizendo, olha, essa doença pode até matar, principalmente crianças de até 5 anos. É fundamental a vacinação. Nossa geração foi vacinada e o sarampo quase erradicado do Brasil. Os casos voltaram a aparecer de alguns anos para cá, depois de muitas campanhas contra a vacina pelos grupos de WhatsApp, principalmente. Gente, vamos confiar no que diz o médico, no que diz o profissional da saúde, no que diz a pesquisa que foi feita. A vacina contra o sarampo é antiga e considerada segura, aplicada no mundo inteiro. Não tem por que colocar em dúvida agora. Uma certeza a gente tem: a criança sem vacinação pode contrair o sarampo e ter um agravamento da situação, levando até a morte. Então, pelo sim ou pelo não, procure a vacinação e a proteção. Espero que o caso da pequena Isabela, tão fofinha, estava vendo a foto dela aqui, quanta vida teria pela frente, mas infelizmente acabou se despedindo deste mundo, que seja recebida por Deus e que a família receba o conforto necessário. Valeu, Felipe, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho, qualquer coisa é só chamar.